Durante toda a minha infância e adolescência, eu fui chamada de lerda pela minha família, pelos meus amigos, por pessoas conhecidas. E eu esquecia muita coisa, por isso que eu era chamada de lerda. Eu esquecia chave, eu esquecia guarda-chuva, cartão de crédito, não sei quantas vezes eu perdi. Identidade, várias vezes eu perdi minha identidade. E isso era tão forte em mim que eu cheguei ao ponto de falar com o zelador do meu prédio para ele já deixar a escada separada, porque eu sempre esquecia minha chave. Eu já saía de casa com a janela aberta, porque se eu esquecesse a chave naquele dia, o zelador já ia estar com a escada e já ia conseguir subir para entrar na minha casa e abrir a porta para mim. Terrível. Mas era isso que acontecia. E por um bom tempo eu acreditei que esse era o meu limite, que eu não ia mudar, que aquilo era meu. Pronto. E quanto mais as pessoas me falavam que eu tinha cabeça de vento, que eu não chegava em nenhum compromisso no horário correto, porque eu estava sempre atrasada, sempre lerda, sempre deixando as coisas para depois, procrastinava muito, eu achava que eu era aquilo ali. Só que teve um momento, eu não sei dizer exatamente quando foi, mas teve um momento que eu falei assim, chega, eu não sou essa pessoa, eu não quero mais ser a lerda, a que esquece tudo. Foi aí que eu comecei então a estudar sobre temperamentos, a estudar sobre comportamentos e comecei a fazer práticas de autoconhecimento. Tipo assim, eu preciso entender por que eu sou assim, lerda, preguiçosa, esqueci tudo, cabeça de vento. Preciso entender. Foi então que eu descobri sobre os temperamentos que eu era fleumática. Eu me identificava muito com fleumática. Eu fiz diversos testes que tem aí na internet, nunca fui diagnosticada por ninguém, nem nenhum terapeuta falou isso pra mim. Mas por tudo que falam-se sobre fleumáticos, eu me identifiquei com a fleumática. Então, eu sou aquela pessoa mais tranquila, mais devagar, entre aspas. Eu tenho o meu tempo para fazer as coisas. Isso fez com que, gente, tivesse uma virada de chave gigantesca, porque eu não era preguiçosa nem lerda. Talvez eu fosse um pouco desatenta, talvez eu não tivesse foco e não fosse tão planejada. Um pouco desorganizada? Também, talvez. Mas assim, o fato de eu entender que eu era fleumática, velho, fez assim, cara, então agora que eu já sei que eu sou fleumática, eu preciso criar estratégias para mim mesma para que eu tenha mais foco, determinação e não seja tão lerda e preguiçosa. E assim eu fiz. E aí hoje eu quero te mostrar... E aí hoje eu quero te mostrar 7 passos que eu utilizei para mudar de fato a minha identidade. E nunca mais ser chamada de lerda, de esquecida, de preguiçosa. Por ninguém. Ninguém mais fala sobre isso. Porque muito mais do que você dizer que você não é mais assim, é você provar todos os dias, com o seu comportamento, com as suas atitudes, que você não é mais assim. Bora lá. O primeiro passo é você decidir que você não quer mais ser aquilo. É você matar essa sua identidade antiga. Eu não queria mais ser lerda, eu não queria mais ser preguiçosa, eu não queria ser a que esquecia tudo. Então, eu precisava provar com os meus comportamentos que eu não era mais essa pessoa. E eu colocava na minha mente, dizendo, eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa produtiva, eu sou uma pessoa incrível, eu cumpro todos os meus compromissos. Eu começava a falar todos os dias para mim que eu não era nada daquilo. Na verdade, eu fazia afirmações, né? Eu não dizia, eu não sou lerda, eu não sou. Eu não utilizava o não, eu usava o contrário. Eu usava afirmações. Eu sou produtiva, eu sou ativa, eu sou assim, cumpro meus compromissos. Eu comecei a falar. Esse foi o primeiro passo. Falei, não, decidi, não quero mais ser essa pessoa. Ai, eu sou agora uma nova pessoa. O segundo passo foi definir pequenas ações. Então, por exemplo, eram coisas simples, gente, simples, mas muito simples. Por exemplo, toda vez que eu utilizar meu cartão de crédito, que era algo que eu perdia muito, assim como minha identidade, eu fazia o quê? Separei uma carteira e colocava na minha carteira. Então, toda vez que eu usava, eu tinha que colocar na minha carteira. Eu não podia mais esquecer a carteira, né? Mas pelo menos a minha carteira estava sempre na bolsa. Porque antigamente eu usava, aí na rapidez de acabar tudo ali, paguei, tudo isso aqui, eu jogava na bolsa e na bolsa se perdia lá, entendeu? E quando mudava de bolsa, então, já era.
Então, eu comecei a fazer, vou pegar meu cartão, vou botar na minha carteira, vou pegar meu cartão, vou botar na minha carteira. Todos os dias, até hoje, eu faço isso. Usei meu cartão, espero ali, ó, a atendente. Pego meu cartão, eu não saio mais que nem uma louca, enfiando tudo na bolsa e saindo correndo. Não faço mais isso. A mesma coisa eu fiz pra minha chave. Separei um lugar na minha bolsa, então sempre utilizava a mesma bolsa. Separei um lugar na minha bolsa, botava naquela chave. Toda a bolsa que eu usava, era sempre uma única, mas tinha outras. Então, mas toda a bolsa que eu usava tinha o espaço da chave. Então, não usava, não esquecia mais chave. Isso, gente, foi muito revolucionário na minha vida. Eu comecei a criar estratégias de como não esquecer essas coisas. Junto com as minhas afirmações dizendo que eu não sou mais aquela pessoa, tudo então começou a mudar. Então, esse foi o segundo passo. Eu comecei a criar microações que mudasse essa visão minha de mim mesmo e das pessoas de mim mesmo. Passo 3 foi eu utilizar bem o meu tempo. Então, eu comecei a perceber que eu demorava muito para me arrumar. Para eu não chegar atrasada, o que eu fazia? Se eu tenho que meu compromisso é 5 horas, eu tenho que sair de casa às 4. Então, eu tenho que começar a me arrumar pelo menos às 3 horas da tarde. Então, eu começava a me arrumar às 3. Então, como eu ainda estava meio sem focar nas coisas direito, meio desatenta, ainda estava nesse processo de construir uma atenção mais plena. Então, foi o que eu fiz. Começava a me arrumar 2 horas antes do horário do compromisso. Então, se o compromisso fosse 5, começava a me arrumar 3. E eu tinha que sair às 4. Independente se eu ia de carro, independente se eu ia de carona. Se eu ia de carona, não, que a carona é aqueles horários, né? Se eu iria de ônibus, enfim. Da forma como eu fosse, eu tinha que sair 1 hora antes. E até hoje é assim. Eu saio 1 hora antes. Às vezes eu chego extremamente antecipada, mas eu prefiro chegar antecipada do que chegar em cima da hora ou atrasada. Porque chegar na hora, você já está atrasado. Então, você tem que chegar antes para você chegar no conforto e na energia do estou na abundância de tempo e vou conseguir fazer minhas coisas aqui tranquilo, entendeu? Então, eu comecei a estipular melhor esse meu tempo, organizar melhor o meu tempo. O passo 4 foi eu, então, começar a ter objetivos maiores. Então, não bastava eu só querer deixar essa minha versão de lado, mas eu precisava parar com que a vida me levasse. Então, eu queria levar a vida. Então, tudo que aconteceu na minha vida até aquela época foram porque as coisas foram acontecendo e não porque eu planejei aquilo, entendeu? Então, eu comecei então a pensar onde é que eu quero chegar. Eu quero ser uma nutricionista de referência, eu quero ter sucesso, eu quero ganhar X mil reais e tal. Então, eu comecei a criar objetivos maiores, e aí vem o passo 5. Comecei, então, a definir pequenas ações para alcançar aqueles objetivos maiores com planejamento. Então, comecei, então, a entender que eu precisava planejar, só que eu tinha uma dificuldade. Eu planejava e não fazia nada. Planejava um planejamento lindo. Largava lá, ó, meu planejamento tá lindo. Mas largava lá e não agia. E isso não adianta nada. Planejamento sem ação é só um papel lá, bem bonito, desenhado. E eu tive dificuldade. Eu tive muita dificuldade de fazer as ações que eu planejava. Mas eu te digo que com a força de vontade, assim, vou olhar todos os dias, vou fazer pequenas ações, começou a dar certo. Então, essas pequenas ações planejadas começaram, então, a fazer com que eu alcançasse esses objetivos maiores e eu conseguisse chegar ali no meu caminho, né? Na minha rota onde eu desejava. O passo 6 foi cortar as distrações. Então, eu me distraía com muita coisa. Por exemplo, hoje as redes sociais distraem muito. Você fica ali, né, rolando o feed, há uma distração muito grande. E aí, eu percebi também que eu era muito procrastinadora. Eu tenho até um vídeo que eu vou gravar sobre isso, porque eu procrastinava demais. Eu ia deixando pra lá as coisas. Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco. Se eu tivesse muito tempo livre, então, aí que eu... daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. E não fazia nunca. Então, eu comecei a quebrar as distrações. Então, eu tinha até tal horário para fazer aquilo, que era o meu planejamento, ou até tal dia para fazer aquilo. E comecei a tirar distrações, celular, televisão, séries. Parei de assistir novela, porque eu ficava viciada em novela. Eu queria assistir um capítulo, não perdia. E aquilo, quando eu vi, eu estava a tarde inteira, início da noite toda, assistindo novela.
Então, eu cortei as distrações. Até hoje eu tenho, logicamente que isso você vai trabalhando, né? Então, nem sempre eu consigo quebrar as distrações, mas na maioria das vezes sim. E o passo 7 e último é você estudar sempre, gente. Estudar comportamento, estudar autoconhecimento, você entender ali quais são as suas falhas, quais são as suas virtudes, quais são os seus defeitos que você pode ali trabalhar. Isso aí não tem nada que te engrandeça mais do que você se conhecer. Então você pode, por exemplo, utilizar a matriz SWOT, onde você pode ali pegar e descrever quais são as suas oportunidades, quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, e a partir daí você construir e observar onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso maximizar ali que seja algo que seja forte em você, uma qualidade que seja forte em você. Como é que eu posso melhorar essas oportunidades? Então, isso tudo fez muito sentido para mim quando eu comecei a entender quais são as minhas fraquezas e quais são as minhas fortalezas. Então, estudar sempre, se aprimorar sempre. Li muito livro de autoajuda, muitos vídeos no Instagram, muita terapia também. No Instagram não, aqui no YouTube. Fiz muita terapia também. Então, isso foram cruciais para eu deixar de ser essa versão que eu não queria mais ser. Então, gente, eu não deixei de ser quem eu era. A minha essência, os meus princípios continuam por aqui. Os meus valores mudaram muitos, porque um valor que eu não tinha e tive foi de ser pontual. Então, hoje eu sou pontual em todos os lugares que eu vou. A minha manicure até fala que se eu não chego 5 minutos antes, ela já vai buscar se eu tinha mandado alguma mensagem, porque ela sabe que provavelmente eu não vou. Mas quando eu não vou, também eu aviso com antecedência, porque tudo hoje é planejado. Não tudo, né? Mas eu diria que 60% da minha agenda é planejada, 40% ali eu deixo para os imprevistos, justamente para caso alguma coisa aconteça, eu possa encaixar outras coisas, porque nem tudo, gente, pode também ser planejado e previsto. Então a gente precisa também ter essa folguinha aí. Fico por aqui e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um abraço e até o próximo vídeo.